Graças a Deus, irmãos. Nós estamos pelo dia 16. Agora são exatamente 12 horas e 47 minutos. O Senhor me trouxe nesse ambiente para entregar uma mensagem das Escrituras, para engrandecer o nome do Senhor. Talvez o Senhor está falando assim, mas como que ele vai levar a palavra num local desses? E eu quero já falar para o Senhor aí que às vezes Jesus Cristo foi crucificado e muitos pensam que ele é um Deus morto. E eu não sei se o Senhor está vendo aqui atrás de mim a movimentação de veículos, carros. E esse cenário aqui é para mostrar para você que Deus é um Deus de movimento. Ainda que a sua vida esteja parada, algo na sua vida esteja morto, você pensa que está morto. O meu Deus, o Deus da Bíblia, de Isaac, de Jacó, de Abraão, é um Deus de movimento. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque. Deus vai falar conosco aqui pelo capítulo 1 até o 3, em nome do Eterno. Diz assim, nós vamos meditar primeiro um pouco no contexto, depois vamos para o texto. Deus vai falar conosco. Assim diz o contexto. Abacuque foi um profeta do período aproximadamente 630 a.C. Começando o seu ministério pouco antes do início das reformas feitas por Josias em Abacuque. O profeta manteve diálogo com Deus. Olha isso, irmão. Nós temos que ter comunhão, temos que conversar com Deus, entregar nossas causas, nossa súplica para Ele. Somente Ele pode nos socorrer nas horas difíceis e onde o homem não tem nada para nos oferecer e nem para nos dar, é o Deus eterno que tem. E Abacuque fez um diálogo com Deus. No capítulo 1 ele se pergunta, por que Deus permitiu que o seu povo vivesse de forma tão violenta, contrária aos seus caminhos? E Deus respondeu a Abacuque, que tirais os babilônios para julgar o seu povo? Olha isso. Deus enviou os babilônios para julgar o seu povo. Isso fez com que Abacuque ficasse intrigado. Por que Deus usaria uma nação mais corrupta para punir o seu povo? Olha isso, irmão. E Abacuque 2:5, Deus respondeu apontando para o julgamento e a punição de todos os pecadores. Aqui está a resposta. Quando nós pecamos, nós pecamos e não damos ouvido para Deus, Deus pega aquilo que foge da nossa ótica, talvez possa ser até mais perverso do que o próprio nós que está pecando, para nos punir. Mas vamos para o texto. Deus vai falar conosco aqui. Capítulo 1, do versos 12. A queixa de Abacuque. Não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós morreremos, ó Senhor, pusesse para julgar, e tu, ó Deus, poderoso, estabeleceste para correção, tu és tão puro, ó Senhor, que seus olhos não podem ver o mal, e não tão pouco contemplar a iniquidade, porque os olhos para o que procede a traições, e segura a tua língua quando é forte, quando o perverso devora o homem, que é justo do que ele. Irmãos, é forte. Mas Deus vai falar conosco aqui mais para frente. No versos 2, aí diz assim a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Então, versos 2, capítulo 2, versos 2. Então o Senhor respondeu e disse a Abacuque: escreve a visão
e faça legivelmente sobre a tábua, para que possais ler quem passais correndo. Pois a visão ainda é para um tempo vindouro, com um tempo determinado, mas afinal ele verá e não mentirá, e não mentirá, e não mentirá ela, ser tarde. Olha isso, irmão. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando conosco. Agora nós vamos para o capítulo 3 de Abacuque, onde ele faz uma oração ao Senhor. Nós vamos para o capítulo 2 aí, no verso 18, depois nós vamos finalizar na oração de Abacuque. Capítulo 2, verso 18 de Abacuque, diz assim a palavra do Eterno: quem aproveita imagens de esculturas, eu quero falar em voz bem alta, que é para você ouvir. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 18. Quem aproveita imagem de escultura, depois que o seu artesão a esculpe, ela é imagem de fundição e ensina mentira. Quero chegar bem pertinho para o senhor entender. Deus está falando conosco que quem faz imagem de escultura, seja o artesão ou quem segue esses ídolos, ela só profere mentira até para quem o fez. Para quem a formou, confia na tua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele, diz o Senhor, que a formou. Ai daquele, diz o Senhor. Diz a madeira, acordou. E a pedra muda levantou-se. Por isso em sinais, eis que está coberto de ouro ou de prata, e não há fôlego de forma alguma dentre ela. Diz o Senhor. Mas o Senhor está no seu santo templo. Que toda a terra cale-se diante do Senhor, o nosso Deus verdadeiro. Para nós finalizarmos e pregar um pouco. A oração de Abacuque em suplica a Deus. Ah, Senhor, capítulo 3 de Abacuque. Ouviste o seu discurso contra o teu povo, e eu tremi. Oh, Senhor, aviva a tua obra no meio dos seus anos. No meio dos anos, fazei conhecida a ira. Lembra-te da misericórdia de Deus. Veio de Terã, é o santo do monte de Parã. Sela sua glória, cobre os céus e a terra. Escolheste do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, e ela tinha raio, Senhor. Raio saía da sua mão, e ali estavam os esconderijos da sua face. Glória a Deus. E adiante dela saía peste, brasas ardentes, saíam os seus pés, e ele parou, e mediu a terra, completou-se e separou as nações, e os montes perpetuamente foram espalhados. Meus irmãos, Deus falou conosco aqui através dessa palavra. Abacuque, um homem de Deus, aonde Deus dá uma visão, aonde Deus fala com o povo, e Abacuque questiona a Deus. Por que Deus puniria o seu povo, ainda com a nação mais perversa do que a nossa? Ainda com a nação mais perversa do que o próprio povo de Deus que estava pecando, em pegar os babilônios com seus cavalos, com as suas carruagens. A Bíblia diz em Abacuque que os seus cavalos eram mais velozes, muito velozes. E Deus promete que aquele povo vinha para tornar o povo de Deus em cativeiro.
Mas eu quero chamar a atenção do senhor e da senhora, porque Deus permite isso na nossa vida. Onde Deus pega algo que é mais impuro para punir aquele que está sendo impuro também. Deus está falando comigo e com você, irmão. Deus está falando comigo e com você. Quando nós não seguimos o preceito de Deus, a verdadeira lei, e nós deixamos nos levar por influências que não convêm do Espírito de Deus, a punição ela vem. E essa punição ela vem com grande temor. Deus usa a nossa vida para nos punir. Porque quando você está pecando, Jesus Cristo, Ele pune, pega as nações mais perversas para punir eu e você. Porque Deus é poderoso para fazer coisas grandes, aonde às vezes eu e você não vemos. Mas, irmão, Deus me trouxe aqui neste ambiente para mostrar que Jesus é um Deus de movimento. Ainda que naquela época, 600 anos de Cristo, já estava os sinais de Cristo. Mas Deus é poderoso, Ele é um Deus de movimento. Ele pega aquilo que está morto, traga vida. Ele pega aquele que está pecando e coloca aquele para ser cativo, para trazer para próximo de Deus. Por que Deus fez isso? Abacuque questionava a Deus. Por que Deus permite que o seu povo seja cativo em uma nação mais pecaminosa, uma nação mais perversa? E a resposta, meus irmãos, a resposta está contigo. O que o Senhor tem feito para Deus, para que você está passando por essa prova? O que o Senhor tem feito para Deus, para que a sua família está enferma? O que você tem feito para Deus, para que o seu parente não tenha paz? O que você tem feito para Jesus Cristo, porque a sua casa ela é tribulada? O que você tem feito para a sua igreja, para que a tua igreja não tenha união? A resposta está contigo. Mas, diácono Rafael, como assim comigo? Ué, como assim comigo? Será que o senhor tem andado nos preceitos do Senhor? Será que a tua igreja tem orado, jejuado? Será que a tua igreja tem feito a verdadeira obra? Será que a tua igreja tem guardado o Shabat do Senhor? Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Será que a tua igreja tem guardado os preceitos, os mandamentos? E a resposta está aí, irmão. Talvez você veja pastores renominados, até líderes de congregações, idolatrado pelo homem. E aí, de repente, você vê esse líder cair. A resposta está aí. Por que ele caiu? Porque verdadeiramente não estava no preceito do Senhor. E você vê muitos vendendo a fé de Jesus Cristo. Vendendo, meu Deus. Vendendo o verdadeiro evangelho. Cadê o povo lá levando a palavra na rua para aqueles que mais precisam? Talvez você fale assim, aqueles que estão na rua é peste, é verme, ninguém dá nada. Mas Jesus Cristo veio para mudar essa contramão, na ótica de contramão, porque ele vela para aqueles que estão na rua. Ele vela para aqueles que você fala que é lixo. Tem muitos que falam isso, irmão. Eu falo com autoridade. Certa feita eu trabalho na área da segurança. Eu vejo muitos colegas meus falando que aquelas pessoas que estão na rua é lixo. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar que ele não é lixo. Ele é gente igual a você, porém ainda com espírito de treva. Porque precisa da igreja forte para levar a palavra para eles e mostrar que eles têm valor. Então nunca fala que quem está na rua é lixo, rapaz. Porque Jesus ia na contramão dos fariseus, onde tinha leprosos, pessoas de rua, prostitutas, que ninguém queria dar nada. Jesus chegava e falava, você tem valor, filha. Vai e não peque mais, a sua fé te curou. Eu vim para pregar um verdadeiro evangelho, meu irmão. Deus não me levantou para pregar lisonjas, não. Eu sei de onde Deus me tirou. Da podridão, do pecado, aonde eu servia ídolos. Mas tudo tem um propósito. Jesus pega pessoas, testemunhos reais, para levar para pessoas reais. E aqui Abacuque clama, e Abacuque questiona a Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor permite que o seu povo passa por isso? Por enfermidade. Mas aqui nós temos que ver que quando Deus permite algo na tua vida, é porque Ele está vendo algo maior para mim e para a tua vida. Ele não quer deixar você se perder.
Porque se for pela tua vontade, você se mata. Como assim se mata? Você se mata de pecado. E pode perder a sua alma. E Jesus não quer isso. E Ele me trouxe aqui para te falar, meu irmão, minha irmã. Ele te ama. Nunca fala que uma pessoa na rua é lixo. Nunca fala que uma pessoa não tem jeito. Se você não tem autoridade para pegar o evangelho, mas tem pessoas que têm, Deus levanta. Deus não precisa de multidões. Deus precisa de apenas um homem ou um servo para mudar a sentença. Como assim? Me prova isso. Ainda que ele não seja servo de Deus, mas apenas um presidente com a canetada pode mudar a vida de milhões. Quer mais? Quer mais? Deus não precisa de muito. Deus precisa de coragem da tua parte para você fazer o certo. Deus está falando contigo aqui, irmão. Talvez você não esteja entendendo nada, mas o meu Deus é um Deus de movimento. Deus grande e poderoso, verdadeiro. Aí você não vê cura nas igrejas hoje. Você não vê pessoas de cadeira de roda sair andando. Você não vê surdos escutar. Você não vê cegos enxergar. Por quê? Por quê? É porque o problema está na tua igreja, está no teu povo, que não está orando, jejuando e buscando a palavra. Diz o Senhor. Glória a Deus! Então, meu irmão, minha senhora, meus senhores, você que está me ouvindo, talvez Deus te trouxe nesse vídeo aqui. Você está falando, é somente um vídeo, mas aqui é a autoridade do céu. Não é somente um diálogo no vídeo. Assim como Abacuque teve um diálogo com Deus. Deus me trouxe aqui para me levar essa mensagem para a tua vida. Para que você faça um diálogo com Deus, um diálogo verdadeiro. Para que você tenha uma caminhada segura na presença de Deus. E Ele faça coisas grandes na tua vida. No meio da tua parentela, da tua família. E nós oramos aqui, irmão, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor falou conosco. Deus é um Deus de movimento. Deus me trouxe nesse cenário aqui para você entender que Deus é um Deus de movimento. E Ele vai movimentar na tua vida, Ele vai abrir porta. Se você tem um projeto parado, Deus vai movimentar. Você que está em casa depressivo, não tem vontade de sair, Deus arranca essa depressão agora. Movimenta, Senhor. Dá o primeiro passo que Jesus dá outro com você. Querido Deus, eterno Pai, graças a Deus eu te dou, Senhor, por esta hora, por este momento, aqui onde o Senhor me trouxe nesse ambiente para mostrar para este povo que o Senhor ainda levanta profeta nessa terra, para proclamar o teu evangelho genuíno, para levar a mensagem, ainda por mídias sociais, ainda pelas igrejas. Creio que é daqui para multidões, porque o Senhor é poderoso. O Senhor levanta aqueles que ninguém dá nada. Pai, que essa mensagem chegue naquele que fala que as pessoas na rua, os mendigos na rua, os drogados na rua é lixo. Eu repreendo em nome de Jesus, porque foi comprado com preço muito caro. Ainda com os demônios, os espíritos de rua estão com eles. Mas Deus quer levantar a autoridade do céu, a igreja verdadeira, para expulsar demônio. E eles ser salvos em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Ô Espírito Santo, nós te damos graça, Pai, pela palavra poderosa que o Senhor nos dá, pela fidelidade do céu. É um Deus de movimento, as nuvens vão para lá, as nuvens vão para cá. A Bíblia diz que a nuvem é a poeira do pé do Senhor. E o povo só acredita no poder de Deus quando vê a tempestade, quando vem o vento, quando vem a punição. Aí eles começam a clamar ao Senhor. E aí Deus vai falar para você, se você não crer, afasta-te de mim, eu não te conheço. Meu Deus. Meu Deus. Então é hora de chegar no pé do Senhor. Eu sei que muito está pulando carnaval. Portais do inferno foi aberto, mas será fechado pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a glória seja dada ao Pai, que é Deus poderoso, Deus conosco. Ao Filho Jesus Cristo que venceu o pecado. Desceu às profundezas, pegou a chave da vida, me banhou com o teu sangue. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E se você quer, Ele habita em você também. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia, Jesus. Até aqui Deus falou conosco, irmão. Recebe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Deus está falando com o Senhor mesmo. Você não caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não. É com o Senhor, a senhora, você jovem, do Brasil ou do mundo. Oriente ou do Ocidente.
fora do Brasil, na Europa, onde que chegar essa mensagem, Jesus está falando contigo, ainda que você não crê. Ô rapaz, glória a Deus! Vai com Deus, meus irmãos! Jesus é poderoso! Os bombeiros ali passando. É homens também que é abençoado. Tem que orar para essas nações, para os bombeiros, para os policiais, para os nossos governantes, porque Deus precisa entrar com providência. Homens que ajudam a salvar muitas vidas. Jesus é poderoso. Deus abençoe. Fique com Deus.